é poderosa. Nós te pedimos o teu auxílio, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amados, nós lemos um texto interessante, muito intrigante esse texto. O texto traz a história de um homem que tinha um filho que era lunático, ele era louco. Por que ele era louco? Porque ele era possesso por um demônio. Então aquele demônio que habitava naquele rapaz ou jovem fazia com que aquele jovem perdia a sua consciência. Ele era lunático. E nós encontramos o texto revelando, então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular por que motivo não podemos nós expulsá-lo. Quando nós lemos esse texto, sem conhecer o contexto, nós temos a impressão de que os discípulos estavam totalmente despreparados. Quando nós lemos o texto, sem conhecer o contexto, a primeira impressão que nós temos é que Jesus enviou os seus discípulos sem nenhum preparo. Observe que quando nós lemos o texto, sem conhecer o seu contexto. Eu estou repetindo isso para que você entenda que o contexto é de suma importância para nós entendermos um assunto nas Sagradas Escrituras. É de suma importância o seu contexto. Então, quando nós lemos o texto, dá a impressão de que os discípulos estavam despreparados, os discípulos foram enviados despreparadamente e, portanto, eles não conseguiram fazer aquilo pelo qual foram enviados. E agora um cenário vergonhoso, um cenário muito vergonhoso em que o homem desistiu, ou após ter sido abandonado, o homem foi até o próprio mestre para que o seu problema fosse resolvido. Presta bem atenção aqui, que este homem, ele desiste dos discípulos, ou os discípulos o abandonam, os discípulos abandonam aquela família. E então aquele homem o homem não desiste, ele vai até o mestre, o próprio mestre, para que o seu problema fosse resolvido. Presta bem atenção, porque o tema da mensagem é dificuldade de representar o reino de Deus. O que nós observamos e encontramos aqui no enredo desse texto são as dificuldades, as grandes dificuldades que os discípulos tiveram em representar o reino de Deus. Por que eu digo representar o reino de Deus? Porque o texto dá a entender, a atenção do texto é acerca de um problema que não foi resolvido pelos discípulos de Cristo, após eles terem sido enviados pelo seu mestre. Presta bem atenção, se nós analisarmos o contexto, em Mateus, no capítulo 10, o versículo 1, nós lemos o texto de Mateus, capítulo 17. Isso significa que passou-se um tempo depois. No capítulo 10 de Mateus, o versículo 1, nós encontramos a expressão do texto dizendo assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então veja bem que Jesus não enviou ninguém despreparado. Jesus não enviou ninguém desprovido, despreparado para tal função. O texto sagrado de Mateus 10, versículo 1, enfaticamente diz que Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar ou expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então veja bem, agora nós já começamos a visualizar
nós já começamos a visualizar de uma maneira diferente, visualizando em uma outra ótica, de que o Mestre Jesus não havia enviado os seus discípulos de uma maneira despreparada. Não. De antemão, ele os preparou. De antemão, o Mestre chama os seus discípulos e os ordenou acerca da evangelização, ou seja, deu-lhes ordens, deu-lhes autonomia, deu-lhes autorização para que fossem e pregassem o Evangelho. O versículo 8 de Mateus 10 diz assim: curai os enfermos, a ordem de Jesus, curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então observe que, dentro do contexto, nós observamos Jesus enviando os seus discípulos, dando-lhes ordens, dando-lhes autorização, dando-lhes autonomia, para que eles fossem pregar o Evangelho. E quando Jesus dá autorização, autonomia e ordens para isso, o texto enfaticamente diz que Jesus, ele dá ordens de cunho espiritual. Veja bem aqui, Jesus dá ordens com cunho espiritual: curai, purificai, ressuscitai, expulsai. Jesus estava dando algo para eles de cunho espiritual. Se eles não entenderam e não receberam, aí é uma outra questão que nós vamos analisar aqui na mensagem. Mas fato é que Jesus lhes deu, fato é que Jesus lhes concedeu ordens de cunho espiritual. Certo tempo depois nós encontramos Jesus com tamanha decepção em um fato de que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que deixava um homem, um jovem, louco, lunático. Mas observe que Jesus de antemão havia dado ordens, e essas ordens, esse cunho espiritual, imposto em seus discípulos, ou sobre seus discípulos, era algo grandioso, era algo poderoso, O texto aqui destaca alguns detalhes importantes com relação ao que estava dando para eles. No momento em que Jesus lhe deu ordens, lhe deu autorização, sabendo que a tarefa não seria fácil para eles, o mestre fala com um tom de autoridade sobre cada um deles, impondo-lhes as ordenanças. Então veja bem, o mestre fala num tom de autoridade para com eles, impondo sobre eles em um cunho espiritual, determinando sobre cada um deles poder, autoridade, autonomia, autorização. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu entendo aqui que, assim como hoje, a dificuldade que nós temos hoje de entender esse fato, quando o Senhor Jesus nos escolheu, nos dotou de dons ministeriais e espirituais, Ele nos concedeu coisas poderosas de cunho espiritual, que é necessário ser espiritual para entender essas coisas. E nós, assim como aconteceu com os discípulos, nós hoje também ficamos patinando dentro desse contexto, ou se comportando como que se não fosse nada, e um demônio que poderia ser repreendido, não foi repreendido porque não encontrou nenhum que assumisse verdadeiramente a autoridade que Jesus havia lhe concedido. Assim como Jesus disse, ó geração incrédula, essa reflexão hoje nós podemos fazer também, porque a maioria dos crentes não consegue entender o poder e a autoridade que o Senhor nos concedeu para pregar o Evangelho. Presta bem atenção, então, que o Senhor, Ele nos concedeu autonomia, poder, virtude, aleluia, para fazer a obra de Deus. Amém. O Senhor Jesus ordenou
sobre cada um deles, dando-lhes ordens. Quando o Senhor concede-lhes, dando-lhes ordens, ele não deixa escolha dentro desse cunho espiritual. Você tem que receber e fazer a obra de Deus. Glória a Jesus. O Senhor não deu escolha para que pudéssemos escolher, não, ele, sobre cada um, ele ministrou poder, ele ministrou virtude, ele ministrou autoridade, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa autoridade, esse poder, essa virtude que foi ministrada sobre cada um deles, o nosso Senhor não mudou, continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Você crê? Diga amém. Amém. Essa mesma virtude, esse mesmo poder, essa unção, ele ministrou sobre as nossas vidas, nos ordenando, aleluia, para que façamos com autoridade, para que façamos com autonomia, para que façamos com autorização de cunho espiritual. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Falta-nos fé para entender o que recebemos do Senhor. Falta-nos fé para entendermos o quão poderoso que nós recebemos da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós ficamos com algo tão poderoso em nós mesmos, em nossas mãos, e não sabemos o que fazer. Observe que aquele homem, a Bíblia não revela quanto tempo, né? Quanto tempo os discípulos tentaram, né? E eles não conseguiram. A Bíblia não revela. Mas certo é que certo tempo depois o mestre se depara com essa situação muito confusa, onde parece que seus discípulos não teriam levado a sério o que havia recebido dele. Observe a decepção do mestre aqui, porque os discípulos, o texto deixa claro de que os discípulos não haviam levado a sério o que eles haviam recebido do Senhor. E quantos de nós estamos vivendo nesse mesmo clímax? Não estamos levando a sério o que nós recebemos do Senhor. Somos um monte de crentes frouxos e sem autoridade de Deus, apesar de ter autoridade, autonomia, ter ordenança de cunho espiritual sobre cada um de nós. Cada um de nós que somos discípulos, diz, você é discípulo, diga amém. Amém. Aleluia. Cada um de nós que somos discípulos do Senhor, recebemos ordenanças de cunho espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Se você pegar isso aí, você vai começar a viver algo poderoso da parte de Deus. Aleluia. Algo poderoso da parte de Deus você vai começar a viver se você pegar isso, acatar isso para a sua vida. Porque o Senhor não fez acepção de pessoas. Aleluia. Ele nos concedeu algo poderoso de cunho espiritual. Aleluia. Mas nós encontramos, depois de um certo tempo, que Jesus concede a eles essa autoridade, essa autonomia, esse poder e essa virtude. Depois de um certo tempo, nós encontramos uma situação, no versículo 16 diz assim: apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Observe que o texto revela, o texto não diz quanto tempo eles tentaram resolver o problema, mas fica muito claro que eles desistiram e abandonaram aquela família. Veja bem, quando eu disse que a maioria de nós somos covardes, é porque isso é verdade. Porque quem quer enfrentar os problemas de cunho espiritual? E nós encontramos aqui problemas de cunho espiritual, e os discípulos aqui já haviam abandonado aquela família. Tentaram, não conseguiram e abandonaram. Porque eles não tinham como fazer? Porque eles não podiam fazer? Não, é porque eles desistiram de fazer. Veja bem, se você desistir, você não vai conseguir alcançar
as realizações de cunho espiritual na sua vida e no seu ministério. Nós precisamos acreditar que o Senhor nos ordenou. Nós precisamos acreditar que o Senhor nos ungiu para fazer. Nós precisamos acreditar que o Senhor nos enviou a fazer. Aleluia! Ou você acha que é o João ali da esquina que é o dono da patente do reino de Deus. Não, meu irmão, não é o João ali da esquina, é o Cristo eterno, aleluia. É Ele que é o dono da patente do reino e Ele nos convocou para fazer a obra. Ele nos convocou para fazer a obra, Ele nos chamou para fazer a obra, Ele nos vocacionou, nos ordenou, aleluia. E sobre as nossas vidas, Ele ministrou virtude e poder, aleluia. Ide e curai os enfermos, ide e expulsai os demônios, ide e ressuscitai os mortos, ide e purificai os leprosos, que era uma doença incurável na época que não tinha cura. Jesus te deu autoridade para repreender toda a sorte de enfermidade, mas ao invés disso, nós ficamos com medo, encurralados e sofrendo em pânico. Tem muito que está em pânico, mas o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. Pregue o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eles não curaram porque eles desistiram. Se eles buscassem recursos em Deus, eles encontrariam, porque Jesus lhes deu recurso. Amém. O Senhor de antemão havia dito para eles: ide, expulsai os demônios. Pronto, a autorização já havia sido dada, a virtude eles já haviam recebido, mas nós somos uma geração medrosa, uma geração encurralada pelo sistema. O sistema está encurralando cada vez mais essa geração e fica patinando, rodando no mesmo lugar, sem saber o que fazer. Nesta noite, o Espírito de Deus, através da sua palavra poderosa, está trazendo um despertamento para você, que você não é normal. Você foi chamado, vocacionado por aquele que está sentado no alto e sublime trono. Bendito seja, o nome dele é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, o Salvador, aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Nós não podemos sucumbir diante dos problemas. Nós estamos vivendo uma geração que, por causa da televisão, por causa daquele vizinho lá que vive amedrontado, está amedrontando a gente também. Ei, olha para mim aqui. Jesus está dizendo para você: eu te escolhi e te dei virtude. Ide sem medo, ministrai, expulsai, repreendei. Você é um canal de bênção. Deus quer usar a tua vida para fazer e para operar milagres. Você é um canal de bênção, eu sou um canal de bênção. Reconheça isso diante de Deus, pelo amor de Deus. E ministre sobre a vida das pessoas, ao invés de você estar encurralado. Ah, meu irmão, é muitas pessoas que olham, né, para nós por esses dias de pandemia e amedrontado, encurralado. Eu e você temos a unção do Espírito de Deus e fomos vocacionados por Deus, aleluia, e temos virtude de cunho espiritual para poder expulsar, repreender toda sorte de maligna em nome de Jesus. Toda a operação do inferno, toda a operação do maligno deve sucumbir diante do poder e da virtude de Deus. Amém. Até que o arrebatamento da igreja aconteça, Deus conta com quem Ele vocacionou, aleluia. E Ele não chamou a mim e a você e nos deixou desamparados, não. Ele nos deu poder, diz o texto bíblico. Ele nos autorizou, diz o texto bíblico. Ele nos encheu de graça e de unção e de virtude. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.
Mas se você desistir, porque a situação tem cara de difícil, aí você vai parar. A questão aqui foi essa. A situação foi difícil, eles desistiram. Não é que eles não podiam, mas eles desistiram. Aquele homem foi muito mais crente do que eles. Porque o homem não desistiu, o homem continuou insistindo e foi atrás do próprio Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes não conseguimos porque deixamos de tentar e persistir. Deixamos de tentar e persistir, aí a gente não consegue mesmo. Mas que esta palavra poderosa de Deus possa trazer virtude sobre a tua vida. Esta palavra possa te despertar nesta noite, aleluia, para que você não venha desprezar o que Deus te deu. É isso que o texto está revelando aqui. O texto está dizendo que eles desprezaram o que receberam do Senhor. Versículo 16 diz, eles não puderam curá-lo. Por quê? Porque eles desprezaram o que receberam de Deus. O que é desprezar? Desprezar, o verbo transitivo, manifestar desprezo por alguém. Desprezar-se por não ter coragem. Coragem. Por não ter em consideração, ou por não levar em consideração. Desprezar porque sente vergonha. Então veja bem, nós estamos uma igreja, uma geração encurralada, que não leva em consideração o poder da palavra de Deus. E porque não levamos em consideração o poder da palavra, nós ficamos encurralados e desprezamos o que recebemos de Deus, e não só desprezamos, mas também desconsideramos o que recebemos de Deus, porque temos vergonha de manifestar aquilo que recebemos do Senhor. Se pelamos de medo de impor as mãos sobre um endemoniado e expulsar o demônio. Se pelamos de medo de fazer isso. Então aqueles discípulos, não é que eles não podiam, mas eles desprezaram o que haviam recebido de Deus. Ei, meu irmão, olhe para mim, por favor. Você recebeu algo poderoso da parte do Senhor. Não despreze o poder de Deus que está em você, que o Senhor te deu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O mestre havia ministrado algo poderoso sobre eles e esperavam que cada um deles entendessem aquilo. Ei, até hoje Jesus está esperando que nós entendamos o que recebemos. Até hoje, todos os dias, nós encontramos cenários assim, desse mesmo cunho. Nós encontramos cenário assim hoje. E até hoje Jesus está esperando que nós, eu e você, venhamos entender o que nós recebemos da parte dele. Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para expulsar demônios, para repreender enfermidades, para ressuscitar os mortos, para limpar os leprosos, que era uma doença incurável naquela época? Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos entender o que nós recebemos de Deus? Essa palavra de Deus vem nos trazer à nossa mente um despertamento, espero que sim, para que você venha entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é filosofia de vida, é poder de Deus para curar, para expulsar demônios, para salvar, aleluia, para ressuscitar mortos, aleluia, para limpar os leprosos e repreender enfermidades. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor ainda hoje, Ele encontra essas dificuldades. Esse cenário que nós lemos dos discípulos que abandonam aquela família porque o rapaz estava endemoniado e louco porque o demônio habitava nele.
Jesus está esperando alguém que possa, em seu nome poderoso, repreender os demônios na vida das pessoas. Jesus está esperando uma atitude daquele que assumiu, que vestiu a camisa do Evangelho, que assumiu Jesus Cristo em si, que assumiu verdadeiramente a poderosa palavra. Jesus está esperando que nós tomemos uma postura de homem de Deus e de mulheres de Deus para fazer a obra do Evangelho. Nós ficamos andando cabisbaixo, pensando aflitos por coisas que nem deveríamos estar aflitos. Ei, presta bem atenção, há poder de Deus na sua vida. Nós ficamos pensando encurralados e muitos crentes estão depressivos, porque coloca a mente em coisas que não deveria colocar e acaba sendo vencidos porque colocou a mente naquilo. Olha para o céu, meu irmão. Deus está no sublime trono, aleluia, velando por tua vida, guardando a tua vida. A mão do Senhor está estendida. A palavra de Deus no Antigo Testamento enfaticamente revela que enquanto lá no Egito as pragas estavam lá comendo e destruindo tudo, o povo escolhido, eleito de Deus estava guardado, guardado sobre a proteção do Deus eterno e poderoso. No Novo Testamento nós encontramos a glória da primeira casa. A segunda casa, a glória é muito maior, porque o Mestre, o Deus eterno em pessoa, se fez homem, habitou entre nós e sobre nós, impôs sobre nós ordens e virtude e poder para fazer a sua obra. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, desperta essa geração, meu Senhor, para que possamos fazer a tua obra verdadeiramente. Nós ficamos enrolados, emaranhados no meio das notícias que o governador do estado fala. Ei, olhe para mim aqui, escuta a palavra de Deus, porque o Deus eterno fala por sua poderosa palavra. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bendito seja o poderoso nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Nós precisamos assumir isso. Jesus está esperando nós assumirmos isso. Aleluia. E nós estamos encontrando dificuldade de assumir isso. Aleluia. Sabe por que nós estamos encontrando dificuldade de assumir isso? Porque isso cabe um alto preço a pagar. O profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 8, ao ouvir a voz do Senhor chamando, a quem enviarei? Deus não obriga ninguém, olhe para mim aqui, por favor. O profeta Isaías, cheio de Deus, quando ele escuta a voz dizendo, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diz a Bíblia, eu vou conjecturar, ele pula na frente dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim de corpo, alma e espírito, e usa a minha vida. Aleluia. E Deus então revela para ele quão difícil seria, porque era uma geração rebelde, de povo que tinha olhos mas não enxergava, de um povo que tinha ouvido mas não escutava, de um povo que tinha um coração mas era um coração de pedra. Mas ainda assim Isaías resolveu, assumiu, ele se entregou, estava disposto a pagar o preço, mas queria que a virtude de Deus estivesse sobre a vida dele. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Cadê o povo que quer pagar o preço para ter as virtudes de Deus sobre ele? Não é todo mundo que quer pagar o preço para ter a virtude de Deus flamejando sobre, queimando sobre a sua vida. Aleluia. A partir de então, o profeta Isaías passou a viver a vontade do Senhor, sendo um homem aparentado da elite de Israel. Morreu cerrado ao meio pelo
malvado rei Manassés. Cortaram Isaías no meio, mas ele cumpriu o seu chamado. Aleluia. Ele cumpriu a sua vocação. Ele deixou a história marcada, um grande profeta de Deus na terra. Aleluia! Bendito seja Deus. Olhe para mim aqui. Você vai ficar encurralado diante da televisão, ou você vai levantar a poeira, sacudir a poeira e fazer a obra de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra é para você refletir, porque nós estamos vivendo uma geração que está paralisada pelo que dita a televisão. A televisão dita e a gente para e estaciona. Ei, larga um pouco a televisão e vai meditar na palavra de Deus, que você vai encontrar virtude. Larga um pouco os filmes que você fica assistindo todo dia e vai meditar na palavra de Deus, que você vai encontrar virtude e poder para com a tua vida, e a autoridade de Deus vai fluir, vai começar a fluir, vai começar a borbulhar na tua vida algo poderoso de Deus, se você resolver se disponibilizar a pagar o preço. Nós encontramos em Atos capítulo 9, versículo 4 e 5, diz o texto, que quando Paulo ouviu a voz, igual o profeta Isaías, quando Paulo ouve a voz do chamado, naquele caminho a Damasco, ouviu a voz do Senhor, indo para Damasco, no auge da sua fama, entre as autoridades judaicas. Paulo, então, a partir de ouvir a voz, a partir de assumir a virtude de Deus na sua vida, ele passou a viver plenamente a influência do Espírito de Deus sobre ele. Sabe por que você não está vivendo ainda a influência do Espírito de Deus sobre você? Porque você está se deixando envolver com coisas que não é do Evangelho, mas é do mundo. E o mundo vem tomando conta, as influências do mundo vem tomando conta. Presta atenção, Deus quer você buscando a palavra. Deus quer você de joelhos clamando. Deus quer você orando. Deus quer você se alimentando da palavra. Deus quer você sendo influenciado pelo Espírito de Deus todos os dias, o tempo todo, porque a igreja, o hino da igreja hoje é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Nós não sabemos o dia nem hora, por conta disso não podemos perder tempo. O apóstolo Paulo, quando ele assumiu a virtude de Deus sobre a vida dele, ele se tornou o maior evangelista de todos os tempos depois de Cristo. Temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada de homens e mulheres que viveram a vontade de Deus, abrindo mão dos apelos do mundo. E sabe por que nós temos pessoas crentes apáticos? Sabe por que nós somos crentes apáticos e covardes? Porque nós estamos presos aos apelos do mundo e se esquecendo de nossas obrigações diante de Deus. Pastor, quais são as nossas obrigações? Você deve estar perguntando para mim. Escute, abre o seu ouvido aí. As ordenanças de cunho espiritual que nós recebemos de Deus, elas precisam sobressair entre nós, e nós somos chamados por Deus. As ordenanças que nós recebemos de Deus precisam sobressair em nós, e não os apelos do mundo que precisam sobressair em nós. Nós estamos amortecidos a cada dia. Estamos vivendo sendo amortecidos a cada dia por conta dos apelos do mundo sobre as nossas vidas. Eu e você, todos os dias estamos bombardeados absolutamente pelos apelos do mundo. E o mundo está nos atraindo a atenção a cada dia. E é isso que o projeto do mundo é esse. Mas o Espírito de Deus está dizendo para você e para mim: você tem obrigação com Deus, você tem obrigações com Deus, você tem obrigações diante de Deus. Então para de dar ouvido aos apelos do mundo e começa a olhar para o céu e dar ouvidos às obrigações que você tem diante de Deus, porque você foi chamado por Deus. Nós fomos chamados por Deus. O mestre ficou envergonhado no versículo 16. Versículo 17. Ele diz assim: até quando
estarei convosco, ó geração incrédula e perversa. Olha que diálogo. Ei, presta atenção. Jesus está falando com seus discípulos, com aqueles que de antemão ele havia ministrado sobre eles. Imagine você, se coloque no lugar do mestre aí. Imagine você pegar as pessoas e dotar elas. Dar todos os recursos e todas as possibilidades para elas. E depois de um tempo você ficar envergonhado com o resultado que elas produziram. Ei, será que você não está envergonhado com os resultados que você tem produzido até hoje diante de Deus? Ou você acha que tudo que Deus tem para você é só o que você tem gerado até aqui? Se eu fosse você, eu correria para os pés do Senhor e ficaria envergonhado. Será que se você morresse hoje, ou se Jesus te arrebatasse, será? Porque a morte, ela não tem dia nem hora, meu irmão. E a Bíblia diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte do justo. Será que se você morresse hoje, alguém iria sentir a presença de Deus se fosse lá no teu quarto, nas tuas intimidades, nos teus envolvimentos do dia a dia? Será que alguém iria glorificar a Deus pela tua existência? Ou ficaria envergonhado como Jesus ficou? Eu quero fazer essa pausa para você pensar. Será que se você morresse hoje, e as pessoas fossem lá no seu quarto, na sua casa, no lugar onde você ora, no lugar onde você... Porque nós temos muitos exemplos na história. Nós temos muitos exemplos na história de grandes pregadores que entraram num quarto de um homem tremendo que foi grandemente usado por Deus. A história está aí, os anais da história está aí. E chega lá, coloca o joelho novamente e diz assim: Deus, faz de novo, Senhor. E Deus operar de uma maneira grandiosa. Aleluia. Será que... Aleluia, bendito seja Deus. Nós observamos, Billy Graham fez isso. Entrando no quarto de John Wesley, Deus faz de novo, e Deus fez de novo. Aleluia. Qual é a dificuldade que nós temos? Será que se eu e você morrêssemos hoje, alguém ia sentir a presença do Espírito de Deus quando entrasse nos teus aposentos? Ou ficaria envergonhado que o que vai encontrar na gaveta do seu armário, que é íntimo, só você vê? Será que se você morresse hoje, alguém sentiria a presença de Deus de pegar o teu computador e navegar no teu histórico? Ou ficaria envergonhado com o que você estava visualizando no histórico do seu computador? Aleluia. Aqueles homens envergonharam Jesus. Aqueles discípulos, foi um desastre até ali. Um desastre total. Jesus olha para eles e diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Sabe qual é a preocupação que Jesus coloca aqui? Se eu aqui presente, vocês estão assim, imagine quando eu não estiver aqui. Vai ser um fracasso. Olha o que Jesus clama aqui e deixa para nós conjecturarmos aqui. Jesus se preocupa no presente e exclama a preocupação no futuro, dizendo: até quando eu estarei convosco, ó geração incrédula e perversa? Meu irmão, presta atenção. Nós estamos rejeitando o que recebemos de Deus. Nós estamos desprezando o que nós recebemos de Deus. Nós estamos brincando e sendo influenciados pelos apelos do mundo, ao invés de sermos influenciadores. Olha para mim, pregue o evangelho, pelo amor de Deus. Use as redes sociais, use o seu celular, sei lá, meu irmão, pregue o evangelho, fale de Jesus, leia um texto bíblico. A palavra de Deus é tão poderosa. Se você mandar um versículo bíblico para alguém em uma manhã que aquela pessoa está com sede de Deus, através daquele versículo, o Espírito Santo pode libertar vidas e você será o instrumento que Deus usou. Pregue o evangelho, faça a obra de Deus. Não pare de pregar o evangelho. Nós estamos encurralados diante de um sistema, diante de apelos
Deus. Ei, meu irmão, você não precisa de títulos para pregar a palavra de Deus, porque o dono da patente do reino te chamou, o dono da patente do reino te vocacionou, o dono da patente do reino ministrou sobre você poder e virtude, dizendo: ide anunciai o evangelho, ide anunciai as nações, ide pregai o evangelho, expulsai os demônios, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, ide e fazei discípulos em meu nome, disse o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Ou nós tomamos uma atitude diante da poderosa palavra de Deus, ou ficaremos envergonhados e envergonhando aquele que nos chamou. Nós ficaremos envergonhados e envergonhando aquele que nos chamou. Aleluia. Bendito seja Deus. Com um tom de indignação, Jesus fala com eles. Com um tom de indignação, o mestre expõe cada um deles perante aquela situação. Jesus expõe. Você gostaria? Alguém fala: pastor, mas Deus não joga na cara. Jesus não envergonha ninguém, porque você não lê a Bíblia. Se você lesse, você ia entender que Jesus joga na cara sim, expõe para que você fique envergonhado com a sua postura. Jesus expõe todos eles diante daquela situação, chamando eles de incrédulos, irresponsáveis, que não eram dignos do que haviam recebido. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus expõe, o versículo 19, alguns. Olha isso aqui, meu irmão, isso aqui é tremendo. Eu vou encerrar com chave de ouro aqui, presta atenção. Se você ainda aguenta me ouvir, suporta me ouvir um pouquinho aí. Jesus ainda, além de expor cada um deles, Jesus ainda, olha, alguns se fazem de desentendido. Isso aqui é tremendo, meu Deus, isso me faz tremer. Alguns ainda, cara de pau, se faz desentendido, chama Jesus e diz assim: mestre, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Meu irmão, pelo amor de Deus, como tem gente assim, que se faz desentendido. Ei, santo, você foi chamado por Deus. Aleluia. Você não precisa de título para pregar o evangelho. Você não precisa ser obreiro na casa de São Ninguém para pregar o evangelho. Você não precisa ser presbítero, você não precisa ter texto, título, nem carteirinha de pastor, de lugar nenhum para você pregar o evangelho. Você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo na tua vida, você só precisa disso, porque a ordem o Senhor te deu: ide, anunciai o evangelho, em meu nome expulsai demônios, em meu nome curai enfermos, em meu nome ressuscitai mortos. Aleluia. Para de ficar dando uma de desentendido. Vai até o meu Senhor, por que nós não conseguimos expulsar, hein? Como assim, meu irmão? Que pergunta mais incoerente. O texto diz em Mateus 10 que Jesus os instruiu. Como é que alguém vai lá e fazer? É como que se na hora que Jesus estava instruindo, então você fingiu que não ouviu, é isso? Então na hora que o Senhor estava ministrando, você fingiu que recebeu, é isso? Porque tem gente que finge que recebeu unção, né? Tem umas até que finge que está falando línguas estranhas, né? Fica mais estranho ainda. Tem um monte de fingidos. Tem um monte de fingidos na igreja. Finge o tempo todo na hora de enfrentar a verdade. Cadê você, fingido, que não enfrenta a verdade como ela é? Aleluia. Olha para Jesus e diz: Jesus, o mestre, por que nós não podemos? Meu irmão, o mestre expõe a cada um deles por muitos motivos ele tinha muitos motivos e muitas razões para expor a cada um deles para nós aqui. Foi vergonhoso. Ali estava Pedro, estava Tiago, Mateus, João. Observe que o texto de Mateus 10,
versículo 1, versículo 2, fala a lista, dita os nomes de quem estava lá. E aqui de novo, no capítulo 17, eles estavam ali novamente. Então Jesus expõe cada um deles para nós, para mim e para você, vergonhosamente, Mateus, vergonhosamente, Pedro. Ó, como foi vergonhoso, Tiago. Você precisa crescer, Tiago. Você precisa amadurecer. Para de ser fingido, Tiago. Para de ser fingido, Pedro. Assume verdadeiramente o que você recebeu de Deus. Quantos Tiago fingido, quantos Pedros fingido que nós temos? Não assume verdadeiramente, fica preso nos apelos do mundo. Jesus quer ver você no altar. Aleluia. Jesus quer você diante do altar, buscando a graça, a presença, o conhecimento, a glória de Deus. Aleluia. Jesus quer você. Jesus quer você não como um fingido ou uma fingida, que no mesmo naipe que nós temos fingido, nós temos fingidas também, porque tem mulheres que foram chamadas por Deus e tem dons, tem ministério, tem poder de Deus na vida, mas fica escondida atrás dos apelos do mundo. É muito mais interessante assistir um filme do que ler as Sagradas Escrituras para você. É muito mais interessante assistir as novelas do inferno da Rede Globo do que meditar numa palavra de Deus poderosa para você. Tem muita gente cheia de séries, pastor. Tem muitos fingindo que são crentes. Olha, Jesus está envergonhado com você. Aleluia, bendito seja Deus. Você nunca vai ver eu dar uma chave de casa, de carro, de vitória para você, mas você vai me ouvir pregar a palavra poderosa de Deus. Aleluia. Para isso eu fui chamado, para pregar a palavra de Deus para você. A pergunta deles foi muito incoerente, pois já haviam recebido todas as instruções sobre o assunto. Eles que desprezaram o que receberam. Que pergunta incoerente. Meu Deus, que pergunta incoerente. Eu vou terminar aqui. Muitos de nós também nos apegamos e essas perguntas incoerentes para nos servir de refúgio. Sabe o que era aquela pergunta ali? Um refúgio. Vai dizer assim, eu não tive culpa não, viu, Jesus? Era isso que eles estavam querendo dizer. Ei, lembra de Adão e Eva? Senhor, ó, a mulher que tu me deu, foi ela, a culpa não foi minha não. A gente fica jogando, fazendo perguntinhas incoerentes, jogando, lançando responsabilidades que são nossas para outras, fingindo, né? Jesus, por que será que nós não... É como que, eu não estou sabendo, o Senhor não explicou para nós. É isso que eles estavam dizendo para Jesus. Que vergonhoso. Jesus expõe, joga na cara deles, incrédulos. Eu ensinei cada um de vocês, incrédulos, perversos. Vocês são uma geração incrédula e perversa. Imagine aquele sermão de Jesus. Imagine aquele cenário, aquele sermão de Jesus, deixando cada um deles envergonhado. Sabe por quê? Porque nós estamos numa geração que está muito mais preparada para os apelos do mundo do que para o Evangelho de Deus. Nós estamos vivendo uma geração que está muito mais apta para o mundo do que para pregar o Evangelho. O cara tem vergonha de falar de Jesus, mas ele sabe falar um monte de coisa que não convém. O cara tem vergonha de orar em público, mas ele não tem vergonha de ficar às escondidas vendo coisas que não convém e Deus está vendo. Nós estamos vivendo uma geração presa. Uma geração que está se esfriando, se acabando a cada dia. Mas eu creio que ainda há homens e mulheres de Deus que estão no altar e o altar está pegando fogo. Aleluia! Bendito seja Deus, que assumiram sim a responsabilidade de pregar o Evangelho, porque entendem a responsabilidade e a seriedade que tem isso, ao invés de ficar fingindo não saber, se escondendo, como tendo isso como refúgio para si mesmo. Eu quero encerrar lendo um texto bíblico para você dentro desse contexto. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 a 21. Escute a narrativa desse texto. Quando eu disser ao perverso ou ao ímpio, certamente morrerá, e tu
não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter de suas maldades e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, porque tu falou. Também quando o justo se desviar da sua justiça, olha isso, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Morrerá porque Deus colocou um tropeço. Visto que não o avisaste, é o próprio justo aqui, um justo avisando para outro justo que está perto para cair, e tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticaram não serão lembradas. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo que está caindo, mas que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Oh glória, oh bendito seja. Se você não treme diante desta palavra, eu quero dizer para você, tremo eu me rendo diante desta palavra. Aleluia. Para de ficar fingindo e inventando tolices, porque Deus te conhece por fora e por dentro. Para de ficar inventando tolices para poder te amordaçar e te levar para o inferno, porque Deus conhece a mim e a você. Deus não mudou. Ele não vai aceitar nossas perguntas incoerentes para se livrar das nossas responsabilidades. Deus é sério e nós também temos que ser sérios. Se você quer ouvir uma palavra de Deus séria, compartilhe essa palavra para que outras pessoas que você conhece possam ouvir e ter acesso a ela e seja despertado. Desperta a igreja do Senhor. Aleluia. Nós estamos